Graça e paz a você que está do outro lado, está me escutando, né? E me vendo. Se você não me conhece, sou o pastor Rafael, lá da Igreja Metodista em Pilares, no bairro de Pilares, no Rio de Janeiro, ali na rua Glazil 71. Se você está escutando ou vendo esse vídeo e não tem uma igreja para você, pode ir para a nossa igreja, que lá vai ter um povo carinhoso e amoroso para te abraçar e te orientar, tá bom? Mas antes de começar, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, toma a minha vida nas tuas mãos, toma as pessoas que estão do lado de lá da tela. E Pai, em nome de toda perturbação, toda inquietação, toda atitude do inferno querer tirar a nossa atenção, eu repreendo em nome de Jesus, Senhor. Me ajuda a levar a tua palavra hoje, no Dia dos Pais, para o teu povo que está escutando, está visualizando esse vídeo. Por isso, Deus, quero te agradecer pela vitória do teu povo em nome de Jesus. Amém. E antes de entrar no assunto Dia dos Pais, né? Quero que você abra a sua Bíblia lá em Gálatas 4, capítulo 4, versículo 19, que diz o seguinte. Gálatas 4, 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores do parto até Cristo ser formado em vós. Amados, Paulo está falando isso das dores de parto. E você pergunta, por que Paulo está falando dor de parto se ele é homem, não pode ter? É porque quando a gente gera discípulos, a gente sofre quando vê você, os discípulos, se afastando da tua presença. E isso estava acontecendo naquele momento, né, na Galácia. Por quê? Porque existiam pessoas que estavam distorcendo o evangelho. Isso estava preocupando ele, levando os discípulos para outros caminhos. E hoje a gente comemora o Dia dos Pais. Se você analisar esse nome pai e mãe, existe uma ideologia que está querendo ser implementada em algumas nações, já foi, mas também no Brasil, que quer afastar a figura paterna do lar, dizendo que homem com homem ou mulher com mulher pode ser colocado como pai e mãe. Então, a Bíblia, claramente, a gente como servo de Deus, condena isso. Claro que a gente tem que amar as pessoas do jeito que elas são, mas Deus ama o pecador, não ama o pecado. Então a gente tem que orar para essas pessoas que pensam dessa forma. E existe até um povo de Deus que crê nessa forma de pensar, nesse pensamento. Mas eu não quero entrar por esse mérito, mas eu quero relembrar que hoje é o Dia dos Pais e normalmente a gente lembra mais do Dia das Mães. E eu fui, por que se valoriza tanto o Dia das Mães? Claro que a mãe é mais carinhosa, o pai é mais seco, mais durão. Apesar que os pais nesses últimos 30, 40 anos mudou muito, porque era uma cultura dos avós e bisavós, que o pai não dava tanto carinho, que o pai não chorava. Hoje, graças a Deus, através do Espírito Santo, hoje os pais já são um pouco diferentes, mais carinhosos, mais participativos, né? Eu digo para você que aqui em casa, na minha casa, eu tenho duas filhas, uma tem 12, outra tem 20, e eu fico procurando saber se, quando eu chego, se elas almoçaram, o que elas deixaram, o que não deixaram. A gente tem que estar junto, né? Pai tem que estar junto. E certamente você pode perguntar, mas é muito valorizado o Dia das Mães? Sim, temos valorizado todos. Mas por quê? Porque em 1932 foi comemorado o primeiro Dia das Mães, 5 de maio de 32. E 21 anos depois, agosto de 53, foi comemorado o Dia dos Pais. Então essa lacuna de 20 anos não se lembraram dos pais, só valorizando as mães. Então, claro que a gente tem que valorizar todo mundo, mas por isso que as pessoas enfatizam muito mais o Dia das Mães, né? E pai é importante? Sim, ser pai é importante. Aí você pode perguntar, mas eu não sou pai, eu não tenho condições de ser pai. Mas eu quero dizer para você que existem, e conheço grandes homens de Deus que não são pais biológicos, e eu vou falar para você de 3 tipos de pais também. Não são pais biológicos, mas são pais que cuidam das pessoas, né? Porque pai não é somente um pai biológico. A gente tem que tirar essa mentalidade que o pai é só o pai biológico. Não. A gente, na casa de Deus, tem que entender que existem 3 pais. O primeiro é o pai biológico. De acordo com Provérbios 23, 22, diz o seguinte: ouve a teu pai que te gerou, meu pai biológico,
e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Quer dizer, nós temos, sim, pai biológico, sim, mas de repente você não consegue gerar filhos biológicos. E isso não quer dizer que você não possa ser pai. A gente tem que desmistificar muita coisa, né? Porque quando você gera discípulos, você acaba sendo um líder, um mentor. Então existe o segundo tipo de pai, que é o pai conselheiro ou pai espiritual, que é o mentor, o líder, o pastor. Ele também é um pai, porque o pai é aquele que orienta, discipula, diz o não. Porque muitas vezes, na casa do Senhor, a gente encontra pessoas ótimas. Mas eu quero dizer para você, esse segundo pai, esse mentor, líder, pastor, se você tem dúvidas, ore a Deus para que Ele te dê um homem de Deus com caráter, com personalidade. Eu digo para vocês, por exemplo, eu também muitas vezes tenho algumas dúvidas, eu procuro o pastor Max, que é um homem de Deus, um homem consagrado ao Senhor. E você também tem que orar a Deus para isso, independente da sua idade. E o pai, esse pai que eu estou falando para vocês, conselheiro, você tem que aprender a honrá-lo, com Romano 13:7, diz o seguinte: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então, você tem que aprender a honrar o teu líder, o teu mentor, o teu pastor. Você pode falar assim, pô pastor, é dia dos pais, mas eu não tenho um tostão para dar para ele. Se você puder comprar um bombom, uma meia, ou algo só para lembrança, porque não é o valor quando você quer dar um presente, é a lembrança. Essa é a honra. Então aprenda a honrar o teu pastor, o teu líder, o teu mentor, o teu discipulador. É isso que a gente tem que lembrar no Dia dos Pais. E outro tipo de pai que nós temos é o Pai, nosso Pai Celestial. Olha o que Isaías fala, 64:8. O profeta diz o seguinte: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro e Tu o nosso oleiro. E todos nós, obras das Tuas mãos. Gente, depois dessa definição de pai, a gente sabe que tem um pai maravilhoso, amoroso, justo, que luta as nossas guerras, trabalha nas nossas causas e, principalmente, nos orienta através do Espírito Santo no caminho da salvação. Né? Por isso que Isaías fala isso. Aí você fala assim, mas tem pai, gente da casa do Senhor, que nem parece ser cristão, mas aí não se preocupe que a palavra de Deus dá uma resposta para isso. Se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, aqui, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não se vê. Então, se você tem um pai e você está chateado com ele, brigado com ele, uma sugestão que eu te dou no dia de hoje, mande mensagem para ele, peça perdão, diz que o ama, que sente a sua falta. Eu tenho certeza que ele vai te procurar. E faça isso através de oração. Então, amados, voltando aqui para o pai, eu falei para vocês 3 tipos de pai. E Paulo, quando fala dos dores de parto, porque Paulo sofria, né, com os seus discípulos. E Paulo tinha 3 tipos de filhos na fé. Paulo não tinha filhos, como 1 Coríntios 7:8 afirma, diz o seguinte: e aos solteiros e viúvos, digo-lhes que seria bom que se permanecessem no estado que também vivo. Quer dizer, solteiro e viúvo é solteiro, não tem, né, nenhuma mulher. E Paulo diz o seguinte, e também vivo. Então Paulo, nesse momento da história, ele estava solteiro, não tinha ninguém. E Paulo, mesmo solteiro, ele tinha 3 filhos na fé. Primeiro filho, Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, é o seguinte: Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo nosso Senhor Jesus. Então, Paulo tinha um filho na fé. Segundo, Paulo tinha um filho na comunhão. Olha o que fala Tito 1:4. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé, comum, graça e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, segundo a fé comum, quer dizer, tinha uma comunhão com ele, na sua fé. E terceiro, filho que Paulo tinha, Onésimo,
filho nas algemas. Olha o que fala o texto. Filemão 1,10 diz o seguinte: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então ele tinha um filho na fé, né? Tinha um filho na comunhão, que era o Tito, e tinha o Onésimo, que foi gerado nas algemas. O que significa as algemas? Quando você está aprisionado, de repente você está com problemas, né? E aquilo está te deixando triste, magoado. Então, Paulo tinha 3 filhos. Eu vou, pelo tempo que nós temos hoje, eu vou citar só um para vocês. Um filho chamado Timóteo, né? E Timóteo era o mais conhecido filho espiritual de Paulo, né? Timóteo era filho de uma judia, que era crente, e de um pai grego. Você vê, um filho com 2 culturas diferentes, judia e grego. E graças a Deus, Deus não olha para o teu passado, nem tampouco para a tua família, nem a tua cultura. Ele vê quem quer trabalhar e fazer a obra de Deus. E Timóteo, escolhido por Paulo, fez a obra de Deus onde Paulo andava. A maioria das vezes Timóteo estava, né? E se você vê, quando Paulo cita a presença de Timóteo nessas suas aberturas ou no encerramento, tornando sempre Timóteo era um adjunto, um coautor, né, onde Paulo andava. Então, Timóteo era um testemunho vivo que você pode gerar discípulos de excelência. Timóteo era perfeito? Não. Você é perfeito? Também não. Eu não sou perfeito e você não é perfeito. Eu quero dizer para você que, independente das dificuldades que você vive, que eu vivo, nós não somos perfeitos, né? E Timóteo, de acordo com Filipenses 2,19, era um representante de Paulo nas visitas às igrejas para trazer notícias ao apóstolo. Então, tudo que, através do Espírito Santo, vem gerando nas nossas vidas, através dos nossos filhos espirituais, é para o crescimento da obra de Deus. Então, independente do teu grau de cultura, grau de instrução, aonde você foi crescido, onde você cresceu, da tua família, eu quero que você entenda que Deus está te capacitando a cada dia como um pai espiritual, como um ótimo pai biológico, para que você possa angariar mais vidas para o reino de Deus. Existe um pressuposto que as pessoas acham que não são capazes. Eu, quando vim para o Evangelho, eu já tinha curso superior, tinha vários cursos, mas eu tive que começar do zero todos os meus cursos de novo para poder Deus me colocar onde Ele queria colocar. Em primeiro momento eu não queria ser pastor para trabalhar com o ser humano, mas hoje eu vejo que se eu não estivesse no ministério pastoral, eu podia estar frustrado em alguma área da minha vida, né? Por isso que eu vejo, apesar das dificuldades que nós temos, dos problemas que nós temos, não somente na igreja, familiares, mas eu acredito que Deus está levantando uma geração de pais espirituais para gerar uma nação onde vai conquistar não somente o Brasil, mas vai mudar o quadro do Brasil. Então, voltando a Paulo e Timóteo, primeira coisa que eu quero dizer para você sobre Paulo, como pai espiritual, né? O pai sempre valoriza o seu filho. O pai sempre honra. Ele diz o não e diz o sim. O não faz parte. O não faz parte. A gente tem que aprender que o não faz parte. E olha o que fala primeiro, vou repetir para você, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo nosso Senhor. Isso, Timóteo honrando a quem? Ou Paulo honrando a quem? A Timóteo. Aí 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, a qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte que ensino em cada igreja. Então, amados, a primeira coisa que você como pai tem que aprender a honrar seus filhos, biológicos ou na fé. Porque Deus te honra. Primeira coisa que nós temos que entender, nós temos que aprender a honrar nossos filhos. E nossos filhos na fé.
Você pode perguntar, pastor, você honra teu filho? Sim, tipo, eu honro meus filhos. De vez em quando, o que você gosta? Gosta de ir no shopping? De vez em quando eu levo no shopping passear. Particularmente, eu não gosto de ir a shopping, né? Eu não gosto de ir a shopping, mas eu vou. Ou faço um passeio com eles, né? Sento para bater papo constantemente. A gente, com os nossos filhos, a gente tem que fazer isso. E filhos na fé também. Saber como é que eles estão, liga, manda uma mensagem, o que você está precisando, o que eu posso te ajudar. Isso, Paulo estava fazendo com Timóteo. Primeira coisa que ele fez, honrou. Segundo, o pai sempre vai mostrar que a vida não é fácil. Hebreus capítulo 13, versículo de 23 diz o seguinte. Hebreus 13, 23. Também chegou a ser preso por causa do evangelho como Paulo. Então, se você abrir Hebreus capítulo 13, versículo 23, fechou aqui a minha, diz o seguinte: notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Então, o que ele está dizendo? Timóteo também foi preso. Então, Paulo mostrava para o seu filho na fé que ele amava tanto, que ele tinha um amor fraternal, que a vida não era fácil. E isso eu e você, como pai, temos que mostrar. Amados, a minha filha mais nova, eu sento com ela, olho no olho e falo para ela por que eu converso com ela e chamo a atenção dela. Porque a vida não é fácil. Então nós, como pais, temos que honrar e mostrar o caminho para os nossos filhos. Virão problemas. As dificuldades acontecerão? Sim, acontecerão. Mas se você preparar o seu filho para isso, alguns momentos, né, eu brinco com minha filha e a gente brinca, eu boto pilha nela, e ela tem vezes que fala, papai, você faz isso. Por quê? Para aprender que a vida não é fácil. As lutas serão grandes. E Paulo fazia, ensinando a Timóteo, e Timóteo foi preso. Então, o que eu quero dizer para você? Seja um pai de excelência para os seus filhos biológicos, seja um pai de excelência para os seus filhos espirituais, para os seus filhos na fé, porque você, como pai, você é um mentor, você é um discipulador, você é um líder. E uma coisa interessante, se você for filho na fé, também será um pai de excelência, um pai espiritual. Porque Paulo, se você analisar, Paulo tinha um amor fraternal por Timóteo, né? É um conselheiro, ele dava conselho de um mestre para o seu discípulo. E através de Paulo a gente começa a entender como a gente tem que gerar filhos. Através da pregação do Evangelho, Timóteo ensina a gente a ter fé e ser ensinável, porque ser pai é ser ensinável. Saber que nós não somos perfeitos. Porque se nós fôssemos perfeitos, Deus já tinha tirado a gente daqui. Né? E eu quero dizer para você hoje no Dia dos Pais, você que é pai, ou você que tem um pai. Meu pai já foi há muitos anos atrás. Muitos anos. Eu queria ter a oportunidade de dar um abraço nele, um beijo. Né? E eu lembro, há muitos anos atrás, quando ele era vivo, quando ele me pediu para comprar uma água. Eu lembro que era jogo da seleção brasileira, era um garoto. Eu fiquei quieto com aquilo, fiquei irritado, irada, mas fui comprar água e voltei. Hoje, se meu pai tivesse vivo, eu iria quantas vezes ele quisesse para comprar uma garrafa d'água. Por isso que eu falo para você mais uma vez. Se você tem um pai que você nunca mais fala com ele, peça perdão a ele, mande mensagens e diga que o ama. Amém? Espero que essa palavra chegue no teu coração e você possa divulgar para outras pessoas que Pai, além do celestial, é o Pai que gera discípulos com amor fraternal. Fique na paz de Cristo e um ótimo Dia dos Pais. Amém? Um abraço a todos.